Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que tem o banco de reservas mais caro do futebol brasileiro. É que Gabigol e Dudu viraram reservas recentemente nas duas últimas partidas da Raposa, por opção do técnico Leonardo Jardim. Para piorar, para eles, o Cruzeiro foi bem no empate contra o São Paulo e muito bem na vitória contra o Bahia. Dessa maneira dá para imaginar que Dudu e Gabigol vão prosseguir no banco de reservas por pelo menos mais algum tempo. E aí que vem a conta salgada. O Dudu ganha R$1.600.000 por mês, o Gabigol custa R$2.400.000 mensais, ou seja, os dois juntos saem por R$4 milhões mês. E essa dupla que virou reserva custa mais, por exemplo, do que toda a folha salarial do Juventude, que é time da Série A do Campeonato Brasileiro e que faz campanha, inclusive, melhor do que a do Cruzeiro. Juventude tem folha salarial de R$3.200.000, esse valor inclui todos os jogadores, além da comissão técnica. Só para completar, é importante lembrar que o Gabigol só jogou 11 minutos dos últimos 180. Ele não saiu do banco de reservas contra o São Paulo e atuou no finalzinho diante do Bahia. Já o Dudu esteve em campo nas duas últimas partidas, sempre entrando no segundo tempo. Foram 35 minutos somados, 24 contra o São Paulo e mais 11 diante do Bahia. Duelo diante da equipe do Red Bull Bragantino, o Cruzeiro pode ter um problema aí para o técnico Leonardo Jardim. Vamos falar sobre isso. Garotos devendo compor a lista dos relacionados. Vamos lá. Cruzeiro neste domingo em Bragança Paulista. O duelo com o Red Bull Bragantino. Mais um jogo importante para o Cruzeiro seguir nessa crescente. O time do técnico Leonardo Jardim, que fechou a preparação na tarde deste sábado na Toca da Raposa 2. E aí, o time, para encarar a equipe do Red Bull Bragantino somente uma hora antes da bola rolar, no vestiário do Nabi Abichedi, é o último jogo, inclusive, do estádio antes aí da reforma, e o Cruzeiro querendo seguir até com um bom retrospecto recente diante da equipe do Red Bull Bragantino. Cruzeiro, no ano passado, foi até Bragança, empatou por 1-1, gol do Ramiro no final. Em 2013, o Cruzeiro venceu o duelo. No jogo do ano passado, em Belo Horizonte, o Cruzeiro também buscou a vitória, tinha vencido aquele amistoso em 2023, empatou o último amistoso aí no momento ali com o técnico Leonardo Jardim, com a ausência de jogos na final do Campeonato Estadual. Então, o Cruzeiro vai para Bragança Paulista querendo dar sequência neste momento, depois do empate diante do São Paulo, depois da vitória, ótima vitória sobre o Bahia, e agora é momento de confirmar, né, de pegar ainda mais confiança e buscar um resultado positivo diante do Red Bull Bragantino. Como a gente vem falando, é confronto direto ali na tabela, né? As duas equipes com 7 pontos em 12. São 2 vitórias para cada, um empate para cada e uma derrota para cada. A derrota do Red Bull Bragantino foi para o Fluminense fora de casa, a derrota do Cruzeiro foi para o Internacional fora de casa. O Cruzeiro viajando de voo fretado, e aí temos algumas informações importantes, porque o Cruzeiro não perdeu ninguém por suspensão, mas pode ter baixas por problema de ordem médica. Por cartão, nenhum problema. O Cruzeiro, inclusive, tem 4 jogadores pendurados, hein? O Cássio, o Fabrício Bruno, o Lucas Romero e o Caio Jorge. 4 titulares, estão com 2 cartões amarelos. Em termos de Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Cruzeiro é diante do Vasco, aquele jogo lá em Uberlândia, porque tem show no Mineirão. E aí, não tem problema de suspensão, mas por ordem médica ou preservação, porque os atletas não tiveram lesão. Estou falando de Fagner e William. Mas pode ser que o Cruzeiro fique sem lateral direito nesse jogo diante do Red Bull Bragantino. E aí, se isso acontecer, se os atletas não viajarem, tem uma chance, o Leonardo Jardim terá que improvisar. Quem ele improvisaria no setor? É uma dúvida que vamos ter que levar até a hora do jogo. Ficando sem Fagner e sem William, seria uma baixa considerável aí para a lateral direita. Aí vários jogadores já atuaram por ali, né? O próprio Marquinhos nos tempos de Fluminense, Lucas Romero já jogou por ali, Christian já jogou por ali,
Acho que até o Rodriguinho já jogou nos tempos de América, ou coloca um zagueiro ali na função. Eu quero ver se isso realmente vai se confirmar, mas seria, sim, baixa considerável para este momento do Cruzeiro. Do restante aí que vem atuando, ele repetiu o time, inclusive, diante do Bahia, está todo mundo à disposição para este compromisso. E 2 garotos devem estar na lista. Um já estava no último jogo, Murilo Hickman. O Kaique Kenji, podendo ser opção no banco neste domingo diante do Red Bull Bragantino. Então, seriam 2 crias aí entre os relacionados. Cauã Prates, lateral esquerdo, ainda não vai. Para a zaga, o técnico Leonardo Jardim tem Jonathan Jesus, tem Fabrício Bruno, tem também o Vidalba. Vamos ver a questão do Gamarra, se para esse compromisso ele vai. Mas eu estou curioso, hein, para ver o que realmente pode acontecer. Se ficar sem Fagner e se ficar sem o William, Leonardo Jardim terá que quebrar a cabeça para definir o time. De qualquer forma, a equipe somente em Bragança Paulista antes deste duelo diante do Red Bull Bragantino. Rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro, o Flamengo lidera com 10 pontos. Até o G4 tem Palmeiras 10, Fluminense 9 e Ceará 7. O Cruzeiro é o quinto com 7, Red Bull Bragantino o sexto também com 7. É confronto ali do quinto contra o sexto, hein? Os 2 times com campanhas idênticas. O Cruzeiro leva vantagem porque marcou 1 gol a mais do que o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro fez 6, o Red Bull Bragantino fez 5. O Cruzeiro sofreu 5, o Red Bull Bragantino sofreu 4. O saldo é de 1 gol para cada, então é confronto diretaço na tabela no Campeonato Brasileiro. Rodada de número 5 que tem jogo já neste sábado. O Corinthians recebe o Sport na Neoquímica Arena. O Vasco encara o Flamengo, é clássico no Maracanã. E tem Grenal também, hein? Grêmio e Internacional, o jogo na Arena do Grêmio às 9 horas da noite. Corinthians e Sport, 4 horas da tarde. Vasco e Flamengo, 6h30. Os 3 jogos deste sábado. Amanhã tem Juventude e Mirassol no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Tem São Paulo e Santos no Morumbis. Tem Atlético Mineiro e Botafogo no Mineirão. São Paulo, 4 horas da tarde contra o Santos. Atlético Mineiro e Botafogo, 4 horas da tarde. Juventude e Mirassol no domingo, 11 da manhã. 6h30 no domingo. Teremos Fluminense e Vitória no Maracanã. 8h30 da noite em Fortaleza, tem Fortaleza e Palmeiras. Também 8h30 da noite em Bragança Paulista, tem Red Bull Bragantino e Cruzeiro. E na segunda-feira, fechando a rodada, tem Bahia e Ceará. São os jogos da 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fecha a preparação na tarde deste sábado. E aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim, principalmente quanto a Fagner e William. Os jogadores foram reavaliados, não tem nenhum problema de lesão. Se preservar um ou outro, aí é por precaução, principalmente a questão do Fagner, jogador muito experiente. A gente já falou sobre isso aqui na Samuca TV, que ele sentiu ali um incômodo, aquele músculo dando uma embolada. O atleta muito experiente já falou, opa, para sair no intervalo, para não ter nenhum problema. E foi isso que aconteceu. Ele foi reavaliado, não precisou passar por exame de imagem. Então vamos aguardar. Se ele treinar normalmente neste sábado, é porque tem condição de jogar diante do Red Bull Bragantino. Lembrando que o Cruzeiro joga neste domingo, depois na quinta-feira, diante da equipe do Palestino em Coquimbo, no Chile. Aí é a 3ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. Então são informações importantes e o próprio Leonardo Jardim, ele comentou na entrevista coletiva que agora ele tem uma base. Não quer dizer... Pela primeira vez ele repetiu a formação, não quer dizer que ele vai continuar com os mesmos 11 jogadores diante do Red Bull Bragantino, mas como ele tem uma base, pode trocar um ou outro e pedindo a todo mundo, quem entrar precisa manter o ritmo que vem sendo imprimido pelo Cruzeiro. Foi assim contra o São Paulo e foi assim também na vitória diante da equipe do Bahia. Quem for a Bragança Paulista, atenção, os ingressos devem se esgotar. A venda é feita, a compra, né, pode ser feita pelo site Futebol Card. Se sobrar, terá venda física na bilheteria 3 do estádio Nabi Abichedi, aí no domingo. Por enquanto é venda online. Acesse aí a plataforma Futebol Card. O setor visitante